Graças e paz a todos. Uma boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus também àqueles que estão aí nos acompanhando através da live. Salmo 63. Salmo 63, Salmo de Davi. Salmo onde ele estava no deserto. Vamos ver como que esse homem orava, estando no deserto. Amém? Salmo 63. Amém? A igreja hoje está bem cheia. Aleluia. Vamos lá. Ó Deus, Tu és meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti. Medito a Teu respeito a noite toda, pois és o meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, para sermos instruídos, ministrados, exortados, corrigidos através da Tua palavra, que é poderosa, que nos transforma em todas as coisas. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, compreender toda a verdade. Somos limitados, nossa mente é limitada, mas o Senhor é poderoso. Então, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender toda a palavra de Deus, tudo aquilo que é ensinado nesse púlpito, para que a gente possa, de fato, ser homens e mulheres transformadas através da poderosa palavra do Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é bem simples aqui hoje uma reflexão para a gente poder entender e analisar uma oração feita de um homem que está no deserto. Davi, nesse momento, está no deserto. E como devem ser as nossas orações, né? Como devemos levantar a Deus nossas petições, súplicas, lamentos, seja o que for. Nós devemos agradecer mais, nós devemos pedir mais, ou até mesmo mesclar entre pedidos ou agradecendo. Tanto faz. O que importa é que nós não podemos basear nossas orações somente em circunstâncias desfavoráveis. Isso é verdade. As nossas orações sempre têm que ser voltadas para Deus em toda e qualquer situação. Independente de se estamos contentes, se estamos sendo abençoados, se estamos com recursos ou não, se estamos felizes ou não, não independe da circunstância. As nossas orações, elas têm que ser sempre voltadas a Deus de uma forma de entendermos que Ele é o nosso socorro. O próprio salmista, no Salmo 46, diz que o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele é o socorro bem presente no momento das angústias. Então, a oração de Davi é uma oração, esse Salmo de Davi, ele é muito profundo porque ele está num momento difícil da vida dele. Davi está como um fugitivo, um rei fugitivo do próprio reino. Porque o que aconteceu aqui, o contexto desse salmo, está lá em 2 Samuel capítulo 15. E lá em 2 Samuel capítulo 15, o próprio filho Absalão, ele trama uma armadilha contra o próprio pai. Ele monta um
um esquema para tomar o reino do seu pai. E ele faz algo, ele foi inteligente, ele foi um cara inteligente, porque ele bolou o quê? Ele falou, vou ficar na entrada da cidade, num ponto estratégico, e toda vez que as pessoas que virem, que querem falar com o rei, eu vou intervir, vou me aproximar dessas pessoas de uma maneira descontraída, mais ou menos assim, tá? Depois você lê lá com mais calma, que é extenso, 2 Samuel capítulo 15. E ele vai ganhando as pessoas na lábia, com astúcia, com expertise. E ele vai ali, fica ali com um período mais ou menos de 4 anos, nessa intenção de ganhar os súditos do rei, dando conselhos, sendo um cara legal, um cara simpático. Mas o intuito dele não era de ajudar as pessoas, o intuito dele era de ganhar súditos, para que na hora que ele fosse dar o golpe no rei, tomar o reino, ele tinha um número de pessoas ao seu lado, de adeptos ao seu lado. Então, ele usa essa artimanha e ele consegue ali enganar e ludibriar as pessoas com a conversa, com a lábia. Então, ele foi muito, muito astuto. E essa trama durou um período aí de mais ou menos 4 anos. E o Salmo 63 é nesse contexto, né? Davi está nesse contexto, vivendo isso, porque ele teve que fugir. E imagine um rei tendo que fugir do seu reino, deixar todas as suas coisas, porque ele não é uma fuga, ele não teve tempo assim de falar assim, vamos ter que sair. Está vindo uma guerra aí, está vindo alguém contra nós, vamos ter que juntar as coisas. Não, ele teve que sair do jeito que estava, com a roupa do corpo, não pegar nada, porque se não sai, o negócio ia dar ruim para ele. Então, quer dizer, uma fuga totalmente despreparada, totalmente sem nenhuma preparação de nada. Vamos pegar uma comida, nada, sair do jeito que estava e sai porque vai dar ruim. Então, ele chega no Salmo, como ele é muito profundo, porque em nenhum momento no Salmo nós vemos Davi murmurando, reclamando, se queixando. Pelo contrário, ele exalta e glorifica o nome do Senhor. E isso é maravilhoso para nós observarmos no Salmo, a grandeza e a profundidade que Davi aqui eleva ao Senhor uma oração, um sentimento de gratidão. Mas como assim? O cara está no deserto, numa caverna, escondido, fugindo. É um ensinamento profundo para nós. Porque muitas vezes nós nos desesperamos com coisa mínima. Basta ter uma notícia ruim, uma situação difícil, uma enfermidade, um problema que for, a nossa estrutura ela desaba. Isso demonstra quanto nós somos fracos. É fato, é verdade, somos fracos mesmo. Somos limitados. Apocalipse fala que nós somos pobres, cegos e nus. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter uma visão profunda nas Escrituras e olhar para as Escrituras e saber que nós temos um Deus que ele é poderoso. Que ele não está um Deus, tô nem aí. Nós não temos um Deus assim, nós não servimos a um Deus assim, não tô nem aí. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, que nos acompanha, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos carrega, que nos guarda. Quando eu falei o Salmo 46, ele é um refúgio e uma fortaleza, algo que fortaleza o quê? É o que protege, que guarda. Então isso, nesse Salmo, Davi nos ensina isso, quando ele fala assim que teu amor é melhor do que a própria vida. Quer dizer, para ele, o amor de Deus que ele tinha por Deus, o amor de Deus por ele era melhor, ele podia morrer, que está tudo certo para ele. Está tudo certo. E quanto é dificultoso para nós, irmãos, para muitos de nós que estamos dentro de uma igreja, sendo instruídos, ensinados, estamos lendo Bíblia, estamos sendo ensinados a confiar e perseverar na caminhada. Quantos de nós estamos fraquejando, às vezes, por problemas básicos, simples e pequenos, minúsculos, quando nós olhamos a grandeza do nosso Deus. Quando nós olhamos a grandeza que o Deus é, e nas nossas vidas, a transformação que Ele tem feito em cada um de nós, no nosso caráter, na nossa mente, nas nossas escolhas, na nossa postura. Tudo isso demonstra como Ele é bondoso e misericordioso para com nós. Então, o salmista aqui, ele nos ensina que a gente ficar firme, perseverando, mesmo diante das lutas mais ferrenhas que a gente possa enfrentar.
de dificuldades mais que a gente fala assim, meu Deus, não vai dar. Mas Ele nos ensina a permanecer, a confiar no Senhor. Porque se nós olharmos o cenário de Davi, é caótico, é triste. Um dia eu estou lá, rei, governando, dominando, ordenando, e no outro eu estou no deserto, fugitivo. Vai sujo, fedendo, com fome, sede, um monte de gente acompanhando ali, e ele, o que eu vou fazer? Imagina a cabeça. Mas ele escreve esse salmo, ó Deus, tu és o meu Deus, e te busco de todo o meu coração. Então, as escrituras são maravilhosas, irmãos, quando a gente de fato usa ela como tem que ser usada. Como ela tem que ser usada. Não para nos buscarmos aqui benefícios próprios, não, mas para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada, né? Diariamente. Se nós não nos apoiarmos na palavra do Senhor, se não pegarmos isso aqui e colocarmos em nosso coração, e não só deixarmos que seja só algo assim, a ouvir, não, colocar em prática. Por mais desafiador que seja, que nós sabemos que é, mas o próprio Senhor falou que os meus mandamentos não são pesados demais. Não são pesados. Mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, olhar para ela com carinho e falar, Senhor, me ajude a te obedecer. O salmista Davi, Salmo 34, se não me engano, ele fala, Senhor, ensina-me a obedecer a tua lei. Me ensina-me a obedecer as tuas palavras, me ensina. Então a nossa oração tem que ser assim, Senhor, me ensina, me guarde meu coração nos momentos de luta, de dificuldade, nos momentos que eu estiver fraco, eu estiver triste. Me ajude, guarde meu coração para que eu continue firme, para que eu não negue o seu nome, para que eu não permita que as lutas, as dificuldades me distanciem do Senhor. Porque nós aprendemos isso com Davi, ele mesmo diante das lutas, das dificuldades, ele permaneceu firme. E Cristo tem nos ensinado isso. Fique firme, fortaleça na caminhada, persevere. Ah, mas está a luta, não sei o que, dificuldade, a distância, não sei o que. Meu irmão, olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E siga, prossiga e avance. Porque a nossa vitória não está nessa terra, não está nas coisas desse mundo. O fim da nossa fé é a nossa salvação. Está escrito na palavra do Senhor. É a nossa salvação. E que nós possamos, de fato, ser dignos, como a própria palavra diz, de entrar naquele reino. Então não perca o céu de vista não, meu irmão. Não perca não. Permaneça. Permaneça, que grande será a recompensa para todos nós naquele grande dia. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.